dentro do cristianismo, a gente entende que a gente está aqui nesse mundo, mas de passagem, né? Essa terra que foi construída perfeita, mas veio o pecado e as coisas não são mais como elas deveriam ser. E a gente espera um outro momento. A gente espera um momento onde isso aqui tudo vai ser transformado e a gente vai viver num mundo perfeito de novo. Então, esse pensamento de, a gente não tá aqui, estamos aqui passageiros e tal, será que não pode acabar colocando uma sementinha na gente, assim, do tipo, olha, vamos vivendo aqui porque o bom mesmo tá por vir, né? E eu acho que esse não é nem o propósito de Deus, né, ao nos colocar aqui nessa terra. A ideia, algumas vezes as pessoas tentam justificar até com trechos da Bíblia, o sofrimento como se fosse algo necessário. Veja, infelizmente, o sofrimento ele não é opcional. Todos nós vamos passar em algum momento, nas suas diferentes formas. O Frankl classifica como o sofrimento ligado à dor, física ou emocional, o sofrimento ligado à culpa e o sofrimento ligado à finitude da existência. Ninguém escapa disso. A gente tem que lidar com essas coisas. Mas, se a gente for olhar aí em contrapartida e a gente for refletir sobre como, apesar do sofrimento, né, se for possível evitá-lo, a gente deve, é o que você estava comentando, se não tiver o que fazer, transforme-se. Então, uma doença decorrente do estilo de vida é o tipo de situação onde você pode fazer algo a respeito. Sim. Se transformar para tentar transformar aquela situação. Então você só vai se render àquele sofrimento e encará-lo como um destino, do tipo que você falou, não, estamos aqui mesmo, esse mundo é assim, essa é a minha cruz ou algo do tipo, se não tiver jeito. Por quê? Aí o Frankl coloca uma frase muito interessante quando ele diz assim, sofrer por escolha não é heroísmo, é masoquismo. A atitude heróica é quando você não tem o que fazer e aí você, tudo bem, eu vou encarar esse sofrimento com dignidade de cabeça erguida. Mas se eu puder evitá-lo, por que não? E acho que entra o que você falou, sim. A pessoa entrar num conformismo. Esse mundo é assim mesmo, a maldade tá aí, as pessoas não melhoram, então deixa as coisas como elas estão. E tem outra questão também, né? Jesus fala assim, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Né? A gente, como cristão, tem que viver essa vida, porque a gente tem que falar de Cristo para as pessoas, né? E de fazer discípulos, né? E como que a gente vai ficar nesse conformismo, viver essa vida mais ou menos, se acomodando com estar ruim e tá tudo bem, porque lá no céu vai ser diferente. Então, a gente tem um papel como cristão mesmo de viver essa felicidade aqui, né? Não que tudo vá bem, de jeito nenhum. A gente é cheio de problema. Mas não tem como atrair pessoas para o cristianismo se a gente viver uma vida só aceitando as coisas de forma conformista e ruins e tristes. Gente, a gente não vai atrair ninguém, né? Se a gente tiver um pouquinho de sorriso no rosto e se dobrar ali no dia a dia para tirar as coisas boas, ninguém vai querer seguir o que a gente tá pregando, não. Viver bem é evangelístico, né? Fala, nossa, o que essa pessoa tem de diferente? Que ela sorri, que ela faz, que ela vive essa vida, essa rotina e apesar das dificuldades ainda tá sorrindo e tirando boas lições, né? Do que tá acontecendo. Mas muito bom esse verso, né? Deus nos deu a vida para que a gente a vivesse em abundância de vida, né? Sim. Eu lembro de uma frase do Evandro na nossa jornada. Ele falou, a vida é um banquete, mas muita gente tá nesse banquete passando fome. Sim. E mesmo quando a gente fala dessa perspectiva, às vezes é difícil a gente alinhar a realidade do que é essa vida aqui material, que a gente vê ela como começo, meio e fim, e a gente fica às vezes até preso, né? Achando que a gente tem muito mais controle sobre ela do que a gente tem de verdade, e em detrimento, né, muitas vezes, de encarar as nossas possibilidades e viver o melhor que a gente pode enquanto as realidades espirituais não se instauram. Sim. Então, aquela frase que é tão comum, acho que em todas as igrejas sempre o pessoal fala algo, se não exatamente igual, mas nesse sentido, né? Que é o hábito da pessoa viver a vida como se Cristo fosse voltar daqui a 100 anos, em termos de planejamento, em termos de cuidado,
mas preparar-se espiritualmente como se ele fosse voltar, não digo nem amanhã, hoje. Uhum. Então, esse alinhamento entre as duas coisas, o preparo espiritual, estar em dia, isso que tem a ver com o que você comentou, né? Com essa noção mais ampla de estarmos numa realidade para além da realidade material do que a gente vê. Mas isso não pode impedir as pessoas de viver a sua vida de uma forma levando em conta que talvez essa redenção ela não chegue tão rápido assim. E até lá, em um contexto, o Viktor Frankl começa a debater num dos seus livros justamente essa questão da maldade humana e o quanto isso pode tirar o nosso otimismo em relação à vida. E ele diz que prefere olhar para o ser humano como um ser que é capaz de mudança e que ele prefere olhar para o maior potencial que o ser humano pode atingir. Porque mesmo que ele não chegue lá nesse maior potencial, pelo menos ele não vai ser o pior que ele poderia ser. Isso já é alguma coisa. E uma frase que ele usa que eu gosto muito é assim, o que nós vamos fazer então, né, diante disso? Ele fala, vamos nos unir aos bons. O mundo está cheio de pessoas ruins, mal, ok, mas vamos nos unir aos bons, porque a única forma que tem de ter um mínimo de esperança nesse contexto aqui, nesse plano, é essa. É, excelente. A gente, quando tá falando dessa situação de viver uma vida com propósito, com sentido, eu acho que automaticamente vem à tona a questão da resiliência, né? Porque se eu tenho um foco, se eu tô direcionado, se eu tô vivendo, independente dos entraves que vão acontecendo na vida, mas eu tô querendo viver essa vida porque ela tem esse sentido pra mim, eu acho que isso me traz força pra ser mais resiliente, inclusive quando situações acontecem, né? Sim. A questão dessa frase, né? Quando não tem o que fazer, pelo menos se transforme, já que você não consegue transformar a situação, né? Sim. É curioso você falar isso. A primeira vez que eu tive contato com o pensamento do Viktor Frankl foi em uma disciplina, já no mestrado, sobre resiliência humana. Uhum. E lá o professor apresentou as ideias do Viktor Frankl, a logoterapia, como uma das boas referências na psicologia para a gente entender essa capacidade humana. E existe um conceito na logoterapia chamado de o poder opositor do espírito humano, que é justamente essa capacidade para a resiliência. É a capacidade do ser humano desafiar mesmo até as piores condições e se elevar acima delas. E a resiliência, no contexto da psicologia, é um conceito que foi importado e adaptado da própria física dos materiais. A ideia de que um material resiliente, ele não é necessariamente o que aguenta mais, mas é aquele que aguenta mais, preservando as suas características. Muito então, bom. nesse sentido, eventualmente um material pode ser extremamente resistente, mas pouco resiliente. Ou seja, você pode ter uma mesa de madeira sólida como essa daqui, ela é extremamente resistente, mas a partir do momento em que ela se quebrar, ela não se restaura mais, ela está quebrada. Se cai uma pedra de 1 tonelada no meio e racha essa madeira no meio, não tem mais o que se fazer. E a noção de resiliência é de um material que ele é capaz de suportar. Então vamos supor que isso aqui fosse uma espuma e você jogasse o mesmo bloco de 1 tonelada em cima. Essa espuma ia se comprimir e depois que você tirasse ela ia voltar. Isso é a resiliência, que é justamente essa capacidade humana de suportar as adversidades, as provações, as dificuldades da vida, os traumas, os sofrimentos, mas voltar, não se quebrar no final das contas. E é incrível, porque isso é um conceito não só psicológico, ele é um conceito bio, psico, espiritual. Uhum. As 3 instâncias humanas nos ajudam nessa direção.